Então, eu acho que tudo começa na minha vida, no ministério nosso, particularmente quando nós ouvimos de Deus. Quando chegamos em Muriaé, Deus havia falado ao meu coração que eu estava sendo enviado para ser um pastor de uma cidade, não um pastor de uma igreja local. Foram anos tentando entender isso, esse propósito que Deus bradou ao nosso coração. E nós queríamos, de uma certa maneira, compreender de que maneira nós poderíamos ser um ministério que atuasse com relevância sobre uma cidade. E praticamente no ano de 2024, ele culminou numa palavra em que nós tivemos, em que a Sara Guzela esteve ministrando na igreja. Ela trouxe a palavra sobre Jesus e Pedro quando chama para andar sobre as águas. E quando ela ministrava aquela palavra, o Espírito Santo gerava uma convicção, tanto no meu como no espírito da minha esposa, de que era chegado o tempo. Nós tivemos várias palavras anteriores a isso, que combinavam para um tempo de um ministério aonde Deus ia nos trazer uma expansão, de uma compreensão, de um entendimento, de uma relevância para a cidade. E foi naquele bendito dia em que Deus bradou sobre pisar sobre as águas que nós tivemos a convicção que era chegado o momento de nós assumirmos aquilo que Deus chamou para que nós pudéssemos ser uma igreja com uma relevância para uma cidade, para as cidades e também as nações. Quando tomamos essa decisão, tomamos num lugar de muitas incertezas. Não sabíamos se nós seríamos uma igreja que seria desenvolvida numa casa, numa garagem. Não sabíamos quantas pessoas estariam nos acompanhando. Até que a gente assim o faz. E nesse processo nós temos o primeiro culto nosso, que foi tudo gerado no improviso e na dedicação de coração de irmãos e irmãs que acreditaram junto com a gente. Nossa primeira reunião foi no WA. E é um salão de festa que estava fechado há muitos anos, muito sujo, muito empoeirado, e foi nos oferecido para ali estarmos reunidos. E assim fizemos. E tivemos um domingo pela manhã, um mutirão, muitos irmãos se disponibilizaram, não apenas a fazer uma limpeza, mas surgiram doações, pessoas que falaram assim: pastor, eu tenho uma bateria, eu tenho uma guitarra, eu tenho um violão, eu tenho um microfone. E de repente, quando chega o horário da nossa primeira reunião, pessoas começam a subir as escadarias do WA e o ambiente é tomado, um ambiente assim de muita emoção, onde nós vimos irmãos e irmãs chegando, nos abraçando, felizes. Houve muito choro, houve muita adoração, muita presença de Deus. E podemos dizer que ali foi o start, da Vida Church, surgindo a partir de então. A voluntariedade de irmãos que chegaram e disseram assim: pastor, eis-me aqui, estamos juntos, vamos caminhar. Assim iniciou a Igreja Vida Church. Como eu disse, uma palavra de Deus, de certezas no coração, de decisões no coração como seria, mas uma convicção de que Deus nos startou. E encontramos irmãos dispostos a crer, que somaram, fizeram aliança, e estamos caminhando diante daquilo que Deus ainda tem para fazer e cumprir na nossa vida. Quando nós temos uma palavra de Deus, foi um tempo fantástico, nós aprendemos porque que nós temos a partir do momento que nós desafiamos pessoas, a gente viu o engajamento de muitos, que chegaram, se disporam, se disponibilizaram e então começaram, através dessas ações práticas, começaram então a oferecer o seu trabalho, a sua oferta, a sua disposição, o seu engajamento em ações na cidade. E isso realmente fez toda a diferença. A gente viu uma igreja apaixonada, uma igreja vibrante, manifestando aquilo que Jesus nos chamou, para ser o reino de Deus sendo manifesto na cidade através das ações, concretas, de doações, de disponibilidade, de oração, de um abraço, de entrega, realmente que fez a diferença na vida de muitas pessoas que receberam. O maior desafio que tivemos em 2024 foi vencer os nossos próprios medos, porque tínhamos uma palavra, tínhamos uma direção,
e precisávamos dar passos de fé para que isso se concretizasse, para que isso se tornasse uma realidade. Mas a partir do momento que demos os primeiros passos e vimos as pessoas chegando, vimos outros se envolvendo, entendendo que também foram levantadas e chamadas, isso se tornou uma realidade. E a partir daí a gente viu os milagres acontecendo, a gente viu os sinais, a gente viu tudo se concretizando, se levantando para poder se alinhar àquilo que nós já tínhamos recebido. Mas o maior desafio foi vencer os nossos medos internos para que isso se tornasse uma realidade na nossa vida. Nós somos uma igreja que se reúne nas quatro paredes, mas que nós cremos que somos voltados para fora. Esse é o Evangelho de Cristo. E esse ano de 2024 para nós foi esse ano onde nós percebemos muitas mudanças que primeiro aconteceram dentro de nós, essa mudança de mentalidade, de nós não ficarmos completamente voltados para dentro, mas de nós sairmos, de nós nos enganjarmos. E a partir daí nós vimos muitas mudanças acontecendo através da Igreja Vida Church, como pessoas que nunca tiveram acesso à igreja chegando, pessoas que nós temos percebido que até então se sentiam até mesmo desqualificadas para estar numa igreja, e hoje elas estão entre nós, tendo a sua vida transformada. Para mim, a maior mudança foi essa mudança de mentalidade, de sermos uma igreja para fora, de recebermos os de fora, como os gentios que têm hoje uma oportunidade de ter uma conexão com Cristo Jesus. E a partir daí são muitos milagres que nós ouvimos, né? O maior milagre é a mudança de vida, mas milagres de curas, de restaurações, de curas físicas, mas de curas emocionais, de cura interior, de gente que não se acreditava e está se acreditando, de gente que está tendo encontros de fato com Cristo, e isso mudando a sua vida diária. Então, para mim, esse é o maior milagre que nós vivemos este ano. Bom, uma igreja para a cidade é uma igreja que tem os princípios de Jesus, é uma igreja que serve a cidade. E eu acredito que nós vamos servir através dos acessos que Deus tem nos dado. Nós, como Vida Church, nós temos encontrado portas abertas em vários acessos na cidade, na cultura, na educação, na saúde, na economia, na própria religião. Nós fizemos algumas parcerias, nós fizemos alguns trabalhos esse ano como Igreja Vida Church, e eu posso destacar alguns projetos. Agora recente, nós fizemos parte da inauguração do Mercado Municipal, e foi uma experiência incrível para a casa, para a igreja, onde nós fomos chamados para ter uma barraca para oferecer orações. Quantas pessoas foram transformadas, quantas pessoas foram tocadas, foram impactadas por esse trabalho. Nós tivemos acesso a alguns CRAS, que são os programas de acolhimento na cidade. A gente teve acesso às clínicas de recuperação, ao Pense, a Casa Lar. Nossa, Casa Lar. A gente teve a ceia agora como igreja, participamos da ceia de Natal para as crianças que são acolhidas. Foi uma experiência incrível. Eu, como pastor da casa, da Vida Church, eu acredito que nós vamos sim fazer um impacto na cidade de Muriaé, como a gente já tem feito, através das oportunidades que o Senhor tem nos dado. E para que a gente entenda isso, a palavra de Deus fala em Isaías 41:20, para que todos saibam que a mão do Senhor fez todas essas coisas. Eu acredito que o Senhor tem derramado uma graça sobre nós. A gente tem sido visto para a cidade de Muriaé como uma igreja que acolhe, que cuida, que trata, que discipula, e uma igreja também que vai enviar muitas pessoas aos campos missionários. Eu agradeço a Deus pela oportunidade desse ano, de fazer parte desse momento de expansão. Foi muito rápido tudo que aconteceu, foi muito lindo, e eu creio que no próximo ano a gente vai fazer muitas coisas em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos chegando no final de 2024, nós temos um olhar de gratidão pelo tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Olhamos para trás e somos gratos a Deus, principalmente por nos dar amigos, irmãos e irmãs que acreditaram, estão acreditando, se envolveram, estão se envolvendo dentro daquilo que Deus nos chamou e nos vocacionou para ser uma igreja que ela seja relevante para uma cidade. A cidade de Muriaé, tantas outras cidades que o Senhor nos permitiu tocar nelas. Então a nossa gratidão para você, querido irmão, irmã, que acreditou, e de diversas formas você tem demonstrado isso. Sendo voluntário nas nossas limpezas, se colocando disponível, sendo ofertante da casa, as orações que foram feitas, os abraços que recebemos, sorrisos,
choros, as alegrias compartilhadas juntas. Mas agora está vindo 2025. E o nosso olhar para 2025 é de muita expectativa. Deus tem colocado no nosso coração 2025, o ano da explosão, sobre uma palavra que está em Atos dos Apóstolos 1:8, quando Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos para aguardar em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. E essa palavra poder, ali descrita, é dunamis. E dunamis significa dinamite, movimento, energia, força, crescimento, expansão. Nós acreditamos que 2025 será o ano da explosão, porque cremos que Deus vai nos esticar. Vai haver muito dinamismo, muito movimento, não vai faltar energia, não vai faltar saúde e não vai faltar crescimento sobre nós. Mas nós ainda estamos como aqueles que estão sonhando. Nós estamos ainda como aqueles que estão indo a Deus, buscar entender e compreender o que Ele tem a revelar para nós para 2025. Só sei que 2025 será espetacular. Vamos crescer, vai ser uma explosão. E eu espero viver esse tempo com você e com tantas outras pessoas que Deus vai acrescer na vida da Church. Que venha 2025, o ano da explosão. Agência Forma, conectando oportunidades globais.